pastor fala, tu nervoso, minha ovelha? Não, tô nervoso não. Tenta aí, ó, o senhor do nada, aí, ó, tu vai dirigir. Imagina. Ah, Lucas, Pobre, tudo bom com o senhor? contigo e tua casa. Acho que Eu é saúdo isso. o povo de Deus em nome de Jesus. É um motivo de Amém. muita alegria, de regozijo estarmos juntos falando desse caminho. E esse caminho, como você mesmo, através de suas palavras, já falou aí, é Jesus. Como Mateus também, filho da nossa irmã Amparo, também falou, o caminho é a cruz, o caminho é Cristo. É um Glória a motivo de Deus. alegria estarmos aqui para juntos somarmos, em nome de Jesus. É, meu diácono. É, presbítero. Aí fica tudo isso e a gente fica olhando toda a situação e a gente vê o quanto está difícil, né? E o quanto a gente não aproveita as coisas. Uma coisa que me fez refletir um dia desse foi que geralmente muitas pessoas estão falando, não vejam o fim da quarentena para marcar as saidinhas, para ver fulano, para ver Beltrano, mas ninguém nunca fala, não vejo o fim da quarentena para agradecer a Deus, né? E às vezes a gente esquece disso. O mínimo a gente não lembra, né? Da pessoa que sempre fez presente ali com a gente nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, a gente não vai lembrar, infelizmente. Mas a gente tem que estar sempre agradecendo a Deus sempre e eu agradeço a sua participação aqui nesse projeto que a gente está fazendo aí da mocidade. A palavra é sua, viu? A oportunidade não é minha, não. O senhor que está com a oportunidade aí, eu sou mero coadjuvante aqui. Amém. A palavra não é minha, graças a Deus, a palavra é de Deus. E nós estamos aqui como No final. receptáculo, na realidade. Só, desculpa interromper o senhor, né? A gente está com um probleminha aqui da internet. Eu vou fazer uma troca aqui de internet rapidamente. Eu vou ter que encerrar a live, mas vou reabri-la e vou lhe chamar em seguida. Peço desculpa Amém. aí a todos, mas foi uma força maior e menor que Deus. Amém, amém. Deus está no controle. Amém. Fornecedor de internet aí, mas agora vai com a forma que Papai do Céu quer. Só estou vendo aí o pessoal entrando devagarzinho. O senhor pode continuar. Amém, Lucas. Nós tínhamos já lido o texto, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, versículos 22, 23 e 24. Rapidamente, nós vemos que Jesus estava caminhando de cidade e de aldeia. E nós já temos uma reflexão logo no versículo 22. O Senhor, o Deus da vida, o dono de tudo, ele andava de cidades e aldeias, ou seja, ele naquela área da Judéia e nas cidades vizinhas, se nós lermos a palavra, o Senhor, ele percorria todos os municípios, todos os vilarejos, podemos dizer assim. E nós vemos isso claramente lá em Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, pregando e fazendo a vontade do Senhor, proclamando o reino de Deus. Então, a primeira reflexão que vem para nós, o que o irmão Sérgio tem feito? Será que o irmão Sérgio, antes da pandemia, ele estava numa situação de conforto, sem, no mínimo, estar caminhando, fazendo a vontade do Senhor, como eram os cristãos do primeiro, segundo, terceiro até o quarto século, a igreja primitiva, que dava testemunho do reino de Deus? Então a gente começa a ver que o cristianismo, aleluias, exige dedicação, exige amor pelas vidas. Não adianta nós falarmos de pregação, de filosofias, de teorias, se nós também não damos exemplo. Porque o povo nos dias de hoje, aleluias, em meio a todo arsenal, podemos dizer assim, tecnológico, através das ondas eletromagnéticas, dos mecanismos de ação, nós vemos que as sociedades têm se distanciado. Ao mesmo tempo que nós temos o ganho de se comunicar, como é o caso agora da live, né? Em meio à pandemia, estamos se comunicando. Graças a Porém, Deus. no sentido espiritual, as famílias estão muito distantes.
Ou seja, a sociedade no todo, elas estão com aquele esfriamento. Por quê? Porque nós vemos que o manual de vida, o modelo exato e perfeito de sociedade está na palavra do Senhor. Porque na palavra do Senhor nós vemos os atributos não só íntimos e pessoais exclusivos de Deus, mas na palavra de Deus nós vemos também os atributos morais do Senhor. E quais atributos morais são esses? São muitos, são diversos, porque nós vemos que o Senhor, ele é amor, ele é justiça, ele é humildade, ele é mansidão, ele é temperança, ele é longanimidade, é paciência. Que coisa maravilhosa! Ele é bondade, ele é amor, ele é perdão. E nós vemos que a nossa sociedade, por mais evolutiva, por mais grandiosa na questão digital e tecnológica, mas nos preceitos e princípios morais, ela tem perdido o quê, Jonatas? Os valores morais do Senhor. E quando nós vemos aqui em Lucas, capítulo 13, o versículo 23, certa pessoa indaga ao Senhor, faz uma pergunta e diz: Senhor, será que a gente vai ser salvo? Como ser salvo? Será que todos vão ser salvos? E Jesus responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Eu já vi muito cristão abrir a boca, Lucas, e você também, amigo ouvinte da palavra, dizer: a salvação é uma graça, a salvação é de graça. Tudo bem, você está correto. A salvação é pela graça. O que é graça está lá em Efésios capítulo 2, do 8 em diante. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, entendemos que a salvação é de graça, é pela graça. Mas só que muitas vezes você que está nos ouvindo, você esquece do outro lado, da outra face da moeda. E qual seria o outro lado da moeda? Está também lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, Lucas. O que é que diz lá, Lucas? Efésios 2:10. Então, Lucas vai estar interagindo conosco. Se eu não me engano, em Efésios 2:10 declara que as boas obras existem para os salvos. Significa dizer que não só o irmão Sérgio, o pastor, o presbítero, o Lucas, Jonatas, foram criados para fazer as boas obras. Então, nosso irmão Lucas vai estar lendo Efésios capítulo 2, versículo 10. Versículo 10, é? Isso. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Grato. Deus te abençoe, Lucas. Amém, então, meu Deus. O que eu estou querendo dizer, não eu estou querendo dizer, mas a palavra do Senhor está dizendo: a salvação é pela graça. Então, significa dizer, Lucas, que quando o homem de Deus, significa dizer, Lucas, que quando a mulher de Deus é alcançado verdadeiramente pela graça de Deus, o que é que acontece? Eles se tornam imediatamente feitura de Cristo. Ou seja, literalmente e espiritualmente, Lucas. Amém. Significa dizer que Lucas, o pastor, o presbítero, a mulher de oração, o homem de oração, as crianças, os adolescentes, significa dizer que nós não somos salvos porque fazemos as boas obras. Entendeu, Lucas? Entendi. As boas obras são para os salvos. Os salvos em Cristo Jesus, Lucas, eles fazem as boas obras não é para ser salvo, não, de forma nenhuma. Eles fazem porque eles já são salvos. Eles fazem porque eles já são cheios da graça de Deus. Eles fazem, Lucas, por quê? Porque eles sentem prazer, eles sentem alegria. Significa dizer que não necessariamente precisa o pastor estar: Lucas, vamos evangelizar. Lucas, vamos para a escola bíblica dominical. Lucas, vamos ajudar ali embaixo. Lucas, vamos para o culto de oração, sexta. Lucas, vamos para o culto de doutrina, quarta-feira. Não, Lucas.
Aqueles que foram alcançados pela graça, eles têm prazer em trabalhar no reino de Deus. A gente vê isso claramente lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. A gente vê claramente que nós somos o quê? Nós somos servos do Senhor, somos embaixadores de Cristo. Nós vemos que nós estamos aqui como forasteiros e peregrinos. Então o Senhor ele responde a pergunta, Lucas. Ele fala aqui, no versículo 24, respondeu Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Significa dizer que aqueles que fazem as boas obras, eles estão trilhando o caminho da porta estreita, Lucas. Então, quando a gente está falando de porta estreita, eu pergunto para você, ouvinte da palavra, quem é a porta estreita? A gente pode saber que a porta estreita, ela tem alguns adjetivos, Lucas. Nós vemos que a porta estreita, Lucas, é a porta do quê, Lucas? É a porta do... dificuldade, né? A porta do perdão, Lucas. A porta estreita é a porta do perdão. A gente vê isso lá em Mateus 18, 22. Em Mateus 18, 22, indagam a Jesus. Jesus, eu vou perdoar meu irmão 7 vezes no dia. Tá bom demais, tá ou não tá? 7 dias eu perdoando o Lucas, tá de bom tamanho. Aí então Jesus fala, não. Tem que perdoar 70 vezes 7 no dia, Lucas. E muitas vezes o irmão nem pisa direito no nosso pé, pisa só no dedinho, a gente já fica com aquela mágoa. E muitas vezes, se der vazão a carne, já começa a falar A e a B. Começa a semear. É verdade. E a gente vê lá, em Mateus, como eu falei agora, capítulo 18, a gente viu, e a gente entende claramente que o perdão, ele é fundamental na vida do cristão. Aí eu pergunto a Lucas, por que na vida do cristão é fundamental ter o perdão? Porque isso aí está comprovado não só espiritualmente, mas psiquiatricamente, psicologicamente, neurologicamente. A pessoa, quando ela guarda um sentimento negativo, um sentimento de revolta, um sentimento de inconformação, de não conformidade com a coisa, ela está levando aquilo para a sua sepultura. Isso aí está comprovado. Quando uma pessoa tem raiva de outra pessoa, quando ela vai dormir no seu quarto, na sua cama, ela leva aquela pessoa que ela tem raiva para o travesseiro. Então, o Senhor, conhecendo isso, ele começa a tratar lá em Mateus. Lá em Mateus capítulo 18, a gente vê claramente o Senhor tratando, a partir do versículo 22, não só 7, mas 70 vezes 7. E o caminho estreito, um dos adjetivos do caminho estreito é Lucas, e você, amigo ouvinte da palavra, também é o caminho da humildade. Nós sabemos que lá na palavra do Senhor, em Filipenses capítulo 2, versículo 3, a palavra do Senhor declara o quê? Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo, nem por vanglória. Aí a palavra endossa dizendo, Lucas, e você, ouvinte da palavra, mas façais tudo por humildade. Amém, glória a Deus. Humildade. Tem que fazer tudo por humildade. E eu pergunto a Lucas o que é humildade. Segundo, no sentido bíblico, humildade é ausência de orgulho, Lucas. Ou seja, o orgulho precede a ruína, como nós vemos lá em Isaías, em Ezequiel. Nós vemos que o orgulho provém a queda posteriormente, mas a humildade é diferente. A humildade, segundo a palavra de Deus, ela procede o quê, Lucas? A honra. Porque o humilde, verdadeiramente, quando a gente está lendo lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, nós vemos que os humildes, eles vão futuramente atrair para si honra, respeito, Lucas. Diferente do arrogante, do prepotente. E outra coisa também, amigo ouvinte da palavra, os humildes, eles consideram o seu próximo superior a si mesmo. Veja que coisa maravilhosa.
Mesmo que Lucas conheça toda a filosofia, toda a literatura, mas se Lucas tem a prerrogativa de humildade, se ele tem essa essência, essa virtude, porque a humildade é uma virtude, não vem do homem, não vem da genética, não. A humildade vem de Deus, é uma virtude, é poder. E se Lucas, mesmo tendo todo conhecimento aritmético, na área de engenharia, se ele for humilde, ele vai se considerar inferior ao próximo. Porque o humilde, ele não pisa em ninguém. O humilde, ele sempre é humilde. Eita, Lucas sabe muito, o Lucas sei de nada. Ou seja, aquele que é humilde, quando ele recebe um elogio, o que é que ele faz? Ele transfere o elogio e a honra para Deus. Eita, o irmão Sérgio é uma bênção. Eu sou nada, eu sou pó e cinza. Bênção é o Senhor, irmãos, que me livrou do lamaçal do pecado. Bênção é o Senhor, irmãos, que me deu livramento de morte. Bênção é o Senhor, irmão, que abriu porta de emprego. Bênção é o Senhor, irmãos, que tem me dado saúde mental, saúde intelectual, saúde cognitiva, saúde emocional. Que coisa boa. Bênção não é o irmão Sérgio, não. Bênção é o Senhor, irmão. Eu sou nada, eu sou vapor. Lá em Provérbios de Salomão declara o que é o homem, senão um vapor que permanece por um pouco de tempo, depois desvanece e desaparece. O homem é nada não, o homem é um vapor. Mas quando nós vemos também os adjetivos de Deus, nós vemos claramente que o caminho estreito também é o caminho do arrependimento. Arrependimento, Lucas. Nós vemos lá em Provérbios 28:13 uma palavra maravilhosa. Lá em Provérbios 28:13 declara: o que encobre a sua transgressão, o seu pecado, a sua iniquidade, esse nunca prosperará. Esse será consumido. Mas aqueles que confessa e deixa, alcança misericórdia. Está lá em Provérbios 28:13. Então, o caminho do arrependimento. Ou seja, arrependimento no sentido bíblico é você não voltar a praticar. Tem muita gente que diz, eu estou arrependido, no outro dia está fazendo. Não se arrependeu. Ali foi uma dor de cabeça, um remorso, mas arrependimento não. O arrependido, ele diz assim, não, eu bebi, mas não vou beber não, estou arrependido. No outro dia ele bebe. O falso arrependido, aliás. Mas arrependimento é deixar para trás. Podemos dizer, é vergonha. Mas outro adjetivo do caminho estreito, da porta estreita, Lucas, nós vemos aqui na palavra de Deus, é a justiça. Está lá no Salmo, capítulo 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo, ele ama quem faz a justiça. Então, se o Senhor é justo, Lucas, e ele ama quem faz a justiça, significa dizer que eu e você e todo o povo de Deus tem que ser imparcial. Só que a imparcialidade na nossa cultura, ela é muito tênua. Ela é difícil de ser. Por quê? Porque, eu vou dar um exemplo. Digamos que Lucas, ele amanhã, que ele é um militar, ele vai ser general de Estado-Maior da sétima região. Só que o pastor Roberto é um exemplo. Vai lá ter uma ocorrência militar na área administrativa. Só que quando o irmão Sérgio e o pastor Roberto chega lá, quem está lá? Lucas, general, irmão da igreja. E a fila está muito grande. Aí o que é que acontece? O pastor Roberto e o irmão Sérgio podem até, no sentido carnal, dizer, eita, nosso irmão Lucas está aí, então a gente não vai nem ficar nessa fila. Mas só que o nosso irmão Lucas, ele é justo. E como ele é justo, ele não vai pegar o irmão Sérgio nem o pastor Roberto e passar na frente de todo mundo. Porque aqueles que chegaram primeiro, saíram de casa mais cedo, tiveram responsabilidades e compromissos com o horário. E se Lucas é um homem justo, ele é um homem imparcial. Ele é um homem reto. Mesmo que o irmão Sérgio e o pastor Roberto fiquem com raiva, coisa que eu acredito que nós não vamos ficar com raiva, porque a palavra do Senhor no Salmo 11:7 declara isso. O Senhor, ele é justo e ele ama os que fazem justiça. Então, outro adjetivo do caminho estreito nós vemos é a mansidão. E é um tema muito delicado, Lucas, para os homens e para algumas mulheres que têm o temperamento um pouco explosivo.
Já pensou? É Alguém pisa no verdade. pé de Lucas propositalmente, aí Lucas vai querer seguir a lei de Hammurabi, digamos. Olho por olho, dente por dente. Dente por dente. Não é assim, não. Assim é na lei de Hammurabi, dos assírios e dos persas. Mas no cristianismo, se o cara pisou no pé de Lucas, ele tem que dar outro pé para o cara pisar. É Eu difícil ainda isso? peço desculpa. Amém. É difícil isso? É difícil, mas quando Jesus está na vida, você consegue. Outro adjetivo do caminho estreito, qual é, Lucas? É o amor. Então nós vemos que o amor, aleluias, ele não é Glória a invejoso, Deus. ele não é contencioso, o amor não arde em ciúme, Lucas, mas o amor tudo suporta. Nós vemos lá em 1 João, capítulo 4, Lucas, versículo 18, fala um pouco do amor. No amor não existe medo. E nós vemos que hoje muitas pessoas estão seguindo o cristianismo por conta do medo. Aí você me pergunta, medo de quê, irmão Sérgio? Muita gente estão na igreja com medo de ficar desempregado, aí só fica indo para a igreja achando que está servindo ao Senhor, porque sabe que se sair, ou acha que se sair, Deus vai fechar a porta de emprego. Tem gente que pensa assim. Tem gente que vai para a igreja não é por amor, mas é com medo de pegar uma enfermidade. Tem outros que vai para a igreja não é por amor, mas é por medo. Aí Lucas pergunta, medo de quê? Medo da punição, medo do castigo eterno. Mas o sentido da Bíblia não é essa não, irmãos. Ou seja, o sofrimento eterno, o inferno, ele não foi feito para os homens. Embora nós sabemos que os mentirosos, os adúlteros, os idólatras, todo e qualquer mentiroso também vai ser lançado lá. Mas, no sentido primário, nós vemos que o inferno não foi criado para o homem. Mas, Amém. pelo fato de o homem, Lucas, se fazer servo do inimigo de nossas almas, aí é o fato dele, por conta dessa condição, ele escolher esse caminho. Então nós entendemos que não é o Senhor que está jogando ninguém em tormento negativo. Quem vai para o tormento e para o sofrimento somos nós mesmos, quando nós escolhemos a porta larga. Tanto é que Jesus, na palavra de hoje, de Lucas 13, 22, 23, 24, ele diz, Lucas, irmão Sérgio, você ouvindo da palavra, escolha a porta estreita. E quem é a porta estreita, Lucas? É Está Deus, lá a na palavra salvação. do Senhor. A porta É estreita o está lá plano em de João Deus. 10:7. Jesus, em verdade, ele disse assim, eu sou a porta das ovelhas. Então, a Amém. porta estreita é Jesus. E Jesus é essa porta. Então, aqueles que entram por essa porta, Lucas, eles têm arrependimento, são pessoas que se arrependeram, são pessoas humildes, são pessoas que fazem justiça, são pessoas mansas, são pessoas que têm amor, aleluias, e são pessoas que falam a verdade. Então, eu agradeço a Deus a rica e maravilhosa oportunidade e que você que está escutando também possa todos os dias estar passando pela porta estreita. Amém? Amém. Meu presbítero, palavra abençoada aí, meu presbítero. O senhor estava falando aí, eu estava matutando na cabeça algumas coisas, né? O senhor falou aí que a gente tem que ter mansidão no coração. E às vezes eu lembro que eu estava conversando com o pastor Charles e com o pastor Charles, perdão, o pastor Roberto e com o senhor também, a gente conversando lá. E a gente falou que certa vez o fato estava no ônibus e alguém bateu em mim e eu pedi desculpa, né? Porque a pessoa tinha batido em mim e eu pedi desculpa. Então, o senhor falou a mesma coisa, você citou a mesma palavra para mim e me veio a memória e eu fiquei aqui lembrando da gente conversando lá após a Escola Bíblica Dominical e uma palavra riquíssima aí, tudo que o senhor vem trazendo para a gente, todo apoio que o senhor dá a gente, toda a gente que eu falo da mocidade, é de certa forma ludibriante, né? Chega a ludibriar o coração da gente, porque a gente se sente querido cada vez mais, não o senhor, Diácono Vladimilson, toda a equipe da igreja, Pastor Roberto, então a gente se sente abraçado.
E graças a Deus, a gente vê aí que tudo tá correndo conforme Deus quer, né? Porta é estreita, tem Amém. as provações da vida da gente aí, mas eu sei que a gente perseverando, a gente vai conseguir sobreviver a tudo isso. E agora vai estar lá na frente. Glória a Deus. É, meu presbítero. Agradeço de novo Amém. a participação do senhor, viu? É uma honra. Fico com Deus, Ronaldo, meu grande homem. Glória.